Paz do Senhor a todos, espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para estudarmos a lição número 12 da nossa revista, a penúltima aula do trimestre, e nós vamos falar sobre os benefícios da aprovação na vida do discípulo de Cristo. Então, que você possa aproveitar esse assunto e refletir na sua vida de um modo geral, sabendo que, assim como Jó foi provado e muitos outros irmãos que nós conhecemos aqui na Bíblia Sagrada, a aprovação também chega para nós nos dias de hoje. Mas o que nós temos que entender é que nada acontece sem a permissão do Senhor. E lendo aqui o texto áureo da nossa lição, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. A verdade aplicada nos diz: as provações na vida têm como finalidade produzir um caráter refinado e uma vida de comunhão com Deus. Então, o que nós podemos entender aqui, lendo esses dois versículos, é que a provação ela tem o objetivo de nos aperfeiçoar na presença de Deus. Ela nos leva à reflexão, nos leva a pensar naquilo que nós temos praticado ou deixado de praticar e no que nós podemos melhorar para que essa prova possa passar e a gente possa crescer com isso. Toda aprovação ela tem um início, tem um período e chega no final. Ninguém vai viver a vida toda em prova ou na mesma prova, porque Deus sabe aquilo que nós podemos suportar, enquanto seres humanos. Quais são os objetivos dessa lição? Aqui diz: descrever o perfil de Jó e sua integridade, apresentar os aspectos de Satanás sobre a vida de Jó, mostrar como foi o final da vida de Jó. Então nós temos aqui uma lição baseada no livro de Jó, que espelha aqui a sua vida antes da provação, durante a provação e após a provação. E aí nós vamos entender bem o que a lição nos traz aqui como benefício da aprovação na vida do discípulo de Cristo, que somos nós. Diz aqui na introdução: as provações pelas quais Jó passou são fonte de aprendizado para os cristãos de hoje. Precisamos aprender a ser pacientes em meio ao sofrimento e a perseverar. Tiago 5, versículo 11. Então nós temos que ter paciência, perseverar e esperar em Deus que tudo se resolva. Falando do livro de Jó, ele faz parte aí dos livros poéticos da Bíblia. E qual que é o propósito desse livro, do livro de Jó? Então ele tem como propósito justificar os caminhos de Deus para o homem e traz como mensagem central a bênção mediante o sofrimento. Nós sabemos que, como seres humanos, como pessoas naturais, ninguém quer ser provado ou quer sofrer, mas todo mundo quer receber uma bênção. Mas muitas vezes essa bênção ela vem por meio da provação. E aqui diz que Jó, um homem aprovado por Deus. Quando Satanás ele comparece diante de Deus e diz que Jó só o adorava pela riqueza que ele tinha, pelos bens que ele possuía, por ser um homem próspero, ele queria dizer que Jó só estava com esse comportamento diante de Deus porque tinha alguma coisa. Mas Deus, ele conhece, a Bíblia diz que Deus sonda os corações. Então, para Deus, Jó não precisava provar mais nada, porque Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas Satanás não é onisciente. E tudo o que aconteceu aqui não foi para mostrar para Deus quem era Jó, mas sim para Satanás e para aqueles que vão aqui ler e entender esse livro. E nesse contexto da vida de Jó,
nós vemos aqui que Jó era um adorador de Deus, mesmo antes de que tudo isso acontecesse. Aqui diz que Jó ele já tinha como prática a oração pelos seus filhos, o sacrifício pelos seus filhos antes que eles pecassem. Jó já se prevenia e já tinha ali uma reserva para quando acontecesse alguma coisa, os seus filhos pudessem alcançar o favor de Deus. Então, mesmo sendo o homem mais rico do Oriente, não era pela sua riqueza que ele era um adorador de Deus, mas era por aquilo que ele tinha como propósito de vida, como estilo de vida, ser um adorador. E ele, com tudo isso, Jó não tinha em seu coração o apego às riquezas. A Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, o seu coração. Então Jó não tinha o seu coração na sua riqueza. E olhando aqui no 1.2, Jó é um homem íntegro. Jó é descrito nas Escrituras como um pai de família responsável e homem de caráter ilibado. E o próprio Deus testemunha acerca de Jó, do seu caráter. Tá vendo meu servo Jó? Ele é um homem íntegro e justo. E Satanás, como ele tem a sua função de ser o acusador, ele diz, mas Jó procede assim porque ele tem tudo, ele é um homem rico, tem filhos lindos, tem posses, tem gado, tem ovelha, tem casa, tem esposa. E aí Deus permite que Satanás possa tocar em Jó. Irmãos, fiquem tranquilos, porque Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. A Bíblia diz aqui em 1 João 5,18, na última parte, que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Ou seja, Satanás só poderá ter alguma ação sobre as nossas vidas se for pela permissão de Deus, assim como aconteceu com Jó. Eu estou dizendo daqueles que são servos do Senhor, aqueles que servem ao Senhor. Então nós vemos aqui que Deus permite que Jó tenha uma provação para que provasse, não para ele, como eu disse, mas para Satanás, quem era esse homem que Deus testemunha ser um homem íntegro e reto diante dele. E aqui nós vemos que as duas palavras hebraicas são usadas com respeito a Deus. Homens e mulheres, à imagem de Deus, devem refletir sobre esses atributos de Deus, a sua onipotência, a sua onisciência e tudo o que Deus representa. E aqui no 1.3 diz assim que Jó, um homem depurado pelo fogo. Todos aqueles a quem Deus deseja levar mais adiante em sua obra, sem exceção, passarão pelo crisol da provação, ou seja, passarão por aquele ambiente propício para a provação. A provação, ela tem o objetivo de não de nos matar, mas de nos fazer crescer diante de Deus, como aconteceu aqui com o nosso irmão Jó. Só Jó que foi provado aqui na Bíblia? Não, nós vemos lá no passado, Davi, o rei Davi sendo provado, primeiro por não ter o crédito da sua própria família como um homem de Deus, depois pela perseguição que ele sofreu pelo rei Saul. Ele fugiu, ele ficou em cavernas, ele se juntou com homens de ânimo curto, desgostosos, e depois de provado, Davi foi aprovado por Deus e sentou-se no trono de Israel, e diz a história, a Bíblia, que ele foi o maior rei da história de Israel, de todos aqueles que sentaram no trono. E nós temos também outro exemplo, José. José foi perseguido, foi vendido para os seus irmãos, foi acusado injustamente, foi preso, mas no momento oportuno Deus exaltou a José e ele foi o governador do Egito, o segundo homem depois de Faraó. Nós temos o nosso irmão Paulo. Quantas provas o apóstolo Paulo passou por amor de Cristo. Ele mesmo diz que sentia prazer nas angústias, nas tribulações,
porque enquanto estou fraco, sou forte. Então ele tinha prazer nas fraquezas, porque ele dizia que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoava em sua vida. Então você que está ouvindo esta aula, não se desanime se a prova chegou na sua vida, no seu lar, na vida da sua família. Simplesmente creia no poder de Deus e passe por tudo isso, que lá na frente você vai ver a grande vitória que Deus vai entregar nas suas mãos. Eu estou profetizando isso em nome de Jesus. E aqui a gente vê que Jó ele é aprovado nas áreas mais essenciais da vida do ser humano, nas finanças, na família e na saúde. O homem que perde tudo isso, ele está num caminho que parece não ter mais volta. Mas nós sabemos que aquele que está em Cristo pode sofrer as tribulações, as provações, mas a vitória é garantida no nome do Senhor Jesus Cristo. No ponto 2, aqui, diz os ataques de Satanás sobre a vida de Jó. Os ataques contra a vida de Jó não foram aleatórios, eles tinham alvos bem específicos. É aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Satanás tocou nas áreas vitais de Jó, nas suas finanças. Jó perdeu todos os seus bens que ele tinha acumulado durante a sua vida, como o homem mais rico do Oriente. Jó perdeu em uma única vez todos os seus filhos. Os seus filhos estavam reunidos ali na casa de um dos irmãos. O empregado de Jó, o servo de Jó, chega e diz assim: olha, bateu um vento ali no telhado, caiu sobre os seus filhos a casa e todos morreram. Perdeu a sua família de uma única vez, 10 filhos. Você já imaginou o que é isso na vida de um ser humano? Perder um ente querido e filhos, e ainda não só um, mas uma dezena de filhos. Então, de uma família grande, próspera que Jó tinha, ele fica só ele e a sua esposa. E por fim, não feliz, Satanás vai lá e toca na saúde de Jó. Mas eu quero reforçar com você aquilo que nós já estamos falando desde o início dessa aula. Ninguém tem poder sobre a nossa vida a não ser Deus. Não vamos discutir sobre o poder de Satanás. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. A Bíblia diz que ele tem muitos demônios aí ao seu serviço, 1/3 dos anjos lá do céu, que são milhares de milhares e milhões de milhões, foram lançados aqui junto com Satanás, se rebelaram junto com ele e estão ao seu serviço. Mas mesmo assim, eles não têm poder sobre a nossa vida. Você é de Deus, você é de Jesus, e o Jesus e o Deus Todo-Poderoso, ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda de Israel. E a Bíblia diz em Salmo 121 que o Senhor não tosqueneja. Sabe o que é tosquenejar? É dar aquela balançadinha de sono, ou aquela distração momentânea. Nem isso acontece com o nosso Deus. No 2.1, diz aqui sobre o ataque sobre as finanças. Hoje em dia, nós temos visto que não só o Brasil, mas toda a humanidade passa por uma crise financeira em razão de tudo isso que tem acontecido na humanidade. Esse vírus aí que abalou as estruturas, muitas empresas fecharam, muitas pessoas perderam emprego, aqueles que são crentes, aqueles que não são crentes em Cristo, afetou toda a humanidade, porque a Bíblia diz assim que o sol nasce sobre os justos e sobre os injustos. Então, tem irmãos que perderam o emprego, estão em dificuldade financeira, tem aqueles que não são servos de Deus, e a gente vê aqui que de um dia para outro, Jó acorda sem todos os seus bens. O inimigo chega lá, leva as ovelhas, o outro chega lá, leva o gado, acontece algum fenômeno sobrenatural e ele perde a outra parte do seu rebanho, e assim vai acontecendo até que Jó se vê sem nada. Agora imagine para aquele que está acostumado com uma fartura, agora não ter mais nada. É uma provação? Sim, mas Jó não desanimou. Aqui diz na revista que o ataque de Satanás foi muito além da acusação de que Jó é fiel porque Deus o abençoava.
o ataque também visava impedir as boas obras que Jó realizava na vida das pessoas. O que está dizendo aqui? Que além de afetar a Jó, afetava aquelas pessoas a quem ele ajudava, ou os seus empregados, ou as famílias dos seus servos, todos foram afetados por essa prova de Jó. Então, veja aí que vai muito além do próprio Jó. E aqui também a gente vê que, além de tudo, Jó era um homem que tinha um coração bom. Ele ajudava as pessoas. Perdendo a riqueza, Jó ainda continuava como Deus havia testemunhado, reto e íntegro diante da presença de Deus. Jó, em tempo algum, blasfemou contra Deus. Em momento algum, se você ler aqui os 42 capítulos do livro de Jó, você vai ver que ele não em tempo algum, ele atribui tudo aquilo que estava acontecendo a Satanás, mas ele fala que foi permissão do Senhor. Não feliz, por ter tirado toda a riqueza de Jó, o Satanás investe sobre a família de Jó. Você que tem uma família, você que é pai, você que é uma mãe que está nos ouvindo, ou tem um irmão, quem de nós gostaria de ver a nossa família com problemas? Ou quem gostaria de perder algum familiar querido, seja ele próximo ou não? Mas aqui a gente vê no item 2.2 que em apenas um dia Jó recebeu a notícia da morte de 10 filhos ao mesmo tempo. Qual seria a sua reação se acontecesse isso com você? Você blasfemaria e amaldiçoaria a Deus e morreria? Ou você olharia para Deus e diria assim: Senhor, eu te adoro? Olha, irmãos, que a hombridade de Jó onde chega. Isso, é evidente, abalou a sua vida, mas não a sua estrutura, porque Jó estava firmado em Deus. Eu lembro aqui daquela parábola quando fala daquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Diz que veio a chuva e o vento e ele derrubou a casa. Mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, bateu o vento, bateu a chuva e a casa continuou firme. Então aqueles que estão firmados na rocha que é Cristo, vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas não será abalada. Então continue colocando toda a sua confiança no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Jó fica somente ele e a sua esposa, e aí até a esposa se revolta pela situação. Muitos criticam a esposa de Jó. Muitos falam: olha, a mulher não tinha fé. Irmão, você já pensou em perder 10 filhos de uma vez só? Perder todos os seus bens? Você já imaginou isso? Então, antes de nós falarmos contra esta mulher, que nós tenhamos a empatia de ver a situação que ela atravessava. Ficou abalada. A mãe ficou abalada. E aqui diz na revista: as palavras de sua esposa devem ter sido uma tentação para desestabilizá-lo e fazê-lo voltar-se contra Deus. Mas Jó se recusava a renunciar à sua fé em Deus e sua integridade, justamente o que sua esposa sugerira que ele abandonasse. Então, quando você tem a convicção na sua vida de que Deus é suficientemente capaz para apoiá-lo, para abençoá-lo durante uma prova, pode vir as falas que forem, de quem for, que a gente vai continuar firme em Cristo. Você vai encontrar muita gente para desestabilizar você durante uma provação. Eu não falei, que Deus é esse que você serve? Olha aí, olha a situação que você se encontra. Sabe o que você tem que fazer? Repreenda em nome de Jesus e continue passando pela sua prova, pela sua luta, cantando o hino da vitória. No item 2.3, aí a gente vai ver aqui o ataque sobre a saúde. Olha,
Perdeu os bens, Jó se manteve firme. Perdeu os filhos, Jó se manteve firme. Agora, onde eu vou investir na vida de Jó? Só falta uma área que é totalmente sensível, que é a saúde. Irmãos, quantas pessoas perderam suas vidas durante essa pandemia? Não resistiram a esse vírus. Não conseguiram suportar essa doença que é terrível. E partiram. Aí também nós temos muitos irmãos que partiram e muitas pessoas que também não servem a Deus, mas eram vidas humanas. E muitas famílias se desestabilizaram por essas perdas. Agora vem Satanás e vai diante de Deus e pede permissão para tocar também na saúde de Jó. E Deus permite. Olha que coisa maravilhosa. Deus permite porque ele já sabia que Jó, em tempo algum, balançaria na sua fé, mas se manteria na posição daquele que é reto, justo e íntegro. Você já pensou que coisa maravilhosa Deus testemunhar sobre um ser humano? Você imaginou? Se coloca nessa condição e diga para você hoje, será que Deus tem um bom testemunho da minha vida? Será que se ele olhar aqui para a terra, vai olhar que nem ele viu Noé? Olha, não tinha nenhum justo. Deus olhou lá de cima e viu uma pessoa, Noé. Através de Noé, Deus iniciou de novo a civilização. E você? Tem dado um testemunho diante dos homens e também diante de Deus? Nos cabe uma reflexão sobre a vida de Jó. E aí o que acontece? Satanás toca na vida de Jó e ele acaba tendo aí uma enfermidade gravíssima. Na revista diz que ele teve insônia, feridas dos pés à cabeça, pesadelos, mau hálito, perda de peso, calafrios e febres, diarreia, pele enegrecida. Irmão, olha, eu mentalizo Jó na minha frente assim, da forma que está escrito aqui na revista ou também na Bíblia, e você vê o quê? Uma pessoa debilitada, largada, feia, porque ficou com a pele escurecida, ficou magro, quem sabe daria para ver os ossos de Jó. Seria uma figura assim de causar um certo constrangimento ao olhar. Tudo isso passou Jó. Então Satanás o atacou, o cobriu de tumores malignos. A Bíblia diz que Jó ele pegava o caco de telha para coçar as suas feridas. E mesmo assim ele se manteve firme, íntegro. E nós muitas vezes, por qualquer situação que acontece em nossas vidas, nós já abrimos a nossa boca para reclamar, para às vezes até murmurar contra Deus. Se é uma coisa que Deus não suporta, irmãos, é a murmuração. Nós vemos aqui aquele povo no deserto, caminhando 40 anos. Além de desobedecer a Deus, eles murmuravam por qualquer situação, e isso trazia sobre eles a ira de Deus. Então reavalie o seu comportamento, o meu comportamento diante de Deus na provação, e entenda que se nós entendermos o plano de Deus para cada um de nós, nós vamos passar por isso e vamos chegar na vitória. Olha, eu conheço irmãos aí que ficaram hospitalizados 60 dias. Todo mundo falava assim, não sai mais, e hoje está em casa, irmãos. Aconteceu com todo mundo? Não, mas com alguns, porque era a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. E aí a gente vê então que o estado de Jó ficou deplorável. Quem sabe Jó, nos seus tempos de glória aí, era um homem saudável, bonito, né, com pele boa, macia, né, sem estar judiado. Agora você vê Jó nessa situação. E o que é mais incrível,
Jó se manteve ainda íntegro e reto diante de Deus. Então não adianta, irmão, Satanás ele pode investir o tempo que for para nos atacar, mas se nós nos mantivermos na posição, Deus vai envergonhar Satanás e nós seremos abençoados por Deus. Lá em 1 João, capítulo 8, versículo 18, capítulo 5, desculpem, versículo 18, na parte B, eu já li para vocês aqui que diz que aquele que é Deus, o maligno não lhe toca. Então, fique tranquilo. Põe a sua vida no altar e você vai ver que Deus pode promover. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, está tudo no planejamento de Deus. Não se preocupe. Ah, pastor, mas você fala isso porque você não está passando da prova que eu estou passando. Mas você está passando a prova que eu estou passando? Não, talvez você nem sabe a prova que eu estou passando. Pode ser maior que a sua, mas cada um vai ter que passar pela sua prova. Eu não posso tomar a sua prova para mim e não posso dar a minha prova para você. O que Jesus diz em Mateus capítulo 11? Olha, tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Encontrarei descanso e repouso para as vossas almas. Então o que você diz aqui? Troque com Jesus, não comigo, não com o seu irmão, troque com Jesus. Ele está aí, irmãos, de braços abertos para fazer com que você seja feliz. Então não adianta você ficar olhando para a vida de um, para a vida de outro. Olhe para a sua vida e olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E continue perseverando. Peça oração para os irmãos, peça oração, convoque os irmãos para um jejum, mas saiba que a prova ela é sua e ela vem para produzir na sua vida um crescimento espiritual e até mesmo um crescimento na sua vida de um modo geral. Os benefícios da aprovação na vida do discípulo de Cristo. Bênção, todo mundo quer. Agora a prova, muitas vezes não. Não tem vitória se não houver luta. Não tem prosperidade se não houver trabalho. Parado, a gente não sai do lugar. No ponto 3 aqui diz, lições para o discípulo de Cristo. São muitas preciosas e adequadamente aplicáveis ao povo de Deus hoje, as lições que podem ser extraídas do relato acerca de Jó, sua integridade, sofrimento e sua vida, após o Senhor virar o seu cativeiro. Olha, quando você lê Jó, são 42 capítulos. Sabe em que capítulo Deus vai começar a falar com Jó? No 38. Durante os 37 primeiros capítulos, Deus não se manifesta. Jó não ouve Deus falar. Não se dirige dirige a Jó. Então, a partir do 38 que Deus vai falar com Jó. Aí daqui a pouco ele vem naquele redemoinho e vira toda aquela situação. Quem você acha que saiu envergonhado dessa história? Foi quem? Nada menos do que Satanás, irmãos. Saiu envergonhado. E Deus não foi lá, tá vendo? Não falei, Satanás? Deus não precisou falar isso porque ele já sabia da reação de Jó até o final. Então, afinal, há ensino e aviso para o povo de Deus nas Escrituras Sagradas. Crescer no conhecimento de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais eu conheço, mais eu faço o quê? Mais eu confio. Eu sempre digo, né? A gente abre a nossa porta para uma pessoa que você nunca viu entrar na sua casa e sentar na sua mesa, comer com você. Não era comum que alguém faça isso. Mas uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você tem relacionamento, você abriria a sua porta e deixaria que ela entrasse e sentasse à sua mesa? Com certeza. Então, quanto mais nós buscamos o conhecimento de Deus, mas nós sabemos que Deus ele é poderoso para dirigir a nossa vida. Todo o controle está nas mãos de Deus.
da minha vida, da sua vida, da humanidade de um modo geral. Deus ainda vai se manifestar, irmãos, de uma forma que a gente só ouve. Mas quando nós presenciarmos o agir de Deus, o príncipe desse mundo, que é Satanás, não vai ter lugar aqui. Tamanho é o poder de Deus. Então, aqui a primeira lição a ser destacada é a ampliação do conhecimento acerca de Deus, expressa nas palavras de Jó. Ele disse assim: antes eu conhecia Deus só de ouvir, hoje os meus olhos o veem. Como que a gente pode traduzir isso? Antigamente era um Deus que eu conhecia de ouvido. Agora não, agora eu experimentei um relacionamento com Deus e sei quem Ele é. Quem conhece, confia. Então, quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você ouve os ensinamentos da palavra de Deus, quanto mais você participa dos trabalhos que tem aí na sua congregação, quanto mais você está investindo o seu tempo na obra do Senhor, mais conhecimento de Deus você vai ter. Você vai saber quem Ele é. Muitas vezes nós minimizamos o poder de Deus na nossa vida. Porque eu declaro alguma coisa que eu estou dizendo assim: Deus não é capaz. Deus não pode fazer isso. Deus não pode mudar essa situação. Olha que coisa maravilhosa. Deus tinha uma promessa na vida de Israel, que Israel iria para o cativeiro babilônico e que depois de 70 anos eles voltariam para a sua terra. Aí Deus levanta um homem chamado Ciro. Um homem que não era um judeu, não era um homem que tinha a sua fé em Deus. Deus levanta um homem, e lá no capítulo 45 de Isaías, ele chama Ciro de ungido. Olha, o meu ungido. E ele dá para Ciro todos os reinos, inclusive a Babilônia. E é por meio de Ciro, um rei persa, que o povo começa depois a voltar para a sua terra. Então olha as coisas que Deus faz, irmãos. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que não são. Paulo também escreveu que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é aquela que Deus tem preparado para nós. Então, quantas coisas Deus tem ainda para fazer nas nossas vidas? Mas nós precisamos nos manter na posição em que nós somos chamados. Nos mantermos que nem Jó se manteve, reto, íntegro e justo diante de Deus. Não importa o que possa acontecer, irmãos. Nós temos que nos manter justos. Esses dias eu conversava com uma pessoa aí a respeito disso. E você quer ver ver irmãos se perdendo aí em situações que não deveriam, no imposto de renda. Vai ter que pagar imposto. Vai lá, pega um recibo, coloca um dependente que não existe. Né? Olha aí, Deus te reprovando, Deus me reprovando numa atitude dessa, coisa que parece simples, né? Mas que Deus não aprova. Mas Jó não, Jó se manteve firme. E você está firme hoje? Se não está, vai ficar, em nome de Jesus. E aí vem o crescimento. Então, agora Jó, ele passa a experimentar esse relacionamento. Eu até falei para uma pessoa essa semana, se antes de Jó conhecer a Deus nessa proporção, ele já era justo, reto e íntegro, imagina agora que ele sabe quem é Deus de verdade, irmãos. A partir dali eu acredito que Jó ele foi aí um extremo de fidelidade a Deus, depois de toda essa experiência que ele passou. É que diz, ou seja, não apenas conhecimento, mas experiência. Não apenas experiência, mas relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento, Deus gosta das pessoas. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus estará no meio deles. É um Deus que gosta das pessoas, gosta de gente, irmãos. Já viu, tem gente que trabalha no público e fala, eu não gosto de gente. Como é que você pode trabalhar com o público se você não gosta de gente? Como é que você pode cumprir a lei de Deus, o mandamento de Deus, se você não ama as pessoas? Mas Deus é um Deus de relacionamento, Ele está no meio do povo. Enquanto os reis, né, as pessoas importantes estão aí nos palácios, no seu escritório, no 32º andar, onde está Deus?
no meio do seu povo. É o único rei que faz questão de estar junto com seus súditos, com seus servos. Esse é o nosso Deus, um Deus de relacionamento. Experimenta um relacionamento com Deus e você vai ver como a sua vida muda. 3.2. Uma profunda consciência de si mesmo. O texto sagrado registra as palavras de Jó após passar por aquela experiência. Por isso, me abomino, ou seja, ele diz que sentia a abominação dele mesmo, do comportamento que ele tinha. Olha, irmãos, o que é estar diante de um rei? O que é estar diante de um senhor? Nós muitas vezes nos dobramos diante de pessoas que estão acima de nós, e isso é certo, porque a Bíblia diz que nós temos que honrar as autoridades, mas nós estamos falando de Deus aqui. Não há ninguém maior do que Deus, ninguém mais importante do que Deus para receber a nossa reverência, a nossa adoração, o nosso louvor. E aqui a gente vê então que ele diz que depois desse conhecimento de Deus e das experiências que ele teve com o Senhor nesse contexto, ele passa a entender melhor ao Deus que ele servia. Como é que você conhece Deus? Está aqui, ó. A Bíblia é sagrada. A Bíblia sagrada, ela é a revelação de Deus para a humanidade. Você quer conhecer Deus? Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, medite na palavra de Deus, e você vai entender aquele Deus lá do Antigo Testamento é o mesmo Deus. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz: eu sou Deus e não mudo. Deus não muda, irmãos. Aquilo que é perfeito não precisa de mudar. Nós precisamos mudar a cada dia, mas Deus não. No 3.3, lidando com os seus acusadores. Quantas pessoas já chegaram até nós e esticaram o dedo e disseram alguma coisa ao nosso respeito? Quantas pessoas já fizeram, irmãos, coisas que nós nos entristecemos? Quantas pessoas já chegaram e nos acusaram de algo que nós não éramos culpados? E nós ficamos aborrecidos, quem sabe perdemos até a nossa compostura. Mas nessa situação, Jó não precisava de mais ninguém para colocá-lo para baixo. Ele precisava de alguém que pudesse animá-lo, que pudesse estar do seu lado, um verdadeiro amigo. E ele não encontrou nos seus amigos mais próximos esta figura. E que a gente conclui aqui? Nós temos muitos amigos, mas o nosso grande amigo é Jesus Cristo. Ele disse, lá em João 15, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, você quer ser amigo de Jesus? Obedeça a sua palavra, creia no seu poder, esteja pronto para continuar perseverando na presença do Deus vivo e todo-poderoso. E aqui diz, notemos que o Senhor Deus emitiu uma ordem, meu servo Jó orará por vós. Você já viu que coisa dura é nós orarmos para aqueles que nos acusaram, nos maltrataram? Disseram coisas ao nosso respeito que feriram lá no nosso íntimo, e agora Deus fala assim, vai lá e ora por eles. Sabe o que me lembra aqui, irmãos? De Jesus Cristo. Na noite em que ele foi traído, diz que ele tomou o pão e deu graças. E na última ceia, sabe quem estava presente com ele, irmãos? Judas. Aquele que o trairia. E ele sabia que Judas ia traí-lo. E sabe o que ele fez? Ele deu o pão e deu o vinho para Judas. Olha como Jesus nos faz exceder todo o entendimento das suas atitudes. Você teria coragem de dar uma bênção para a pessoa que o levaria para a morte, o acusaria para a morte, o trairia? Você teria esse comportamento? E olha aqui que Deus faz com Jó. Vai lá agora, Jó, e ora por aqueles que te acusaram, porque agora eles vão ver quem é o Deus da sua vida. E quando Jó ora pelos seus amigos,
aquele cativeiro é virado, irmãos. Aí foi a vitória final de Jó. E aqui diz que este relato contribui para que o discípulo de Cristo seja despertado a buscar nas Escrituras e no poder do Espírito Santo a adequada atitude para com os que se opõem, lhe perseguem, fazem mal. Meditemos em Mateus 5,43, Romanos 12,14, 17 e 21, 1 Pedro 3, 8 e 9. A Bíblia diz assim que nós temos que amar os nossos inimigos. Se nos fizermos andar uma milha, que nós andemos duas. Se pedirmos a nossa capa, para nós darmos a nossa capa. E se nós somos feridos no rosto, que a gente vire a outra parte da face para também receber aí uma agressão e não para nós revidarmos. Que galardão nós teríamos se amássemos só aqueles que nos amam? Só aqueles que nos querem bem? É muito fácil amar a nossa família, amar os nossos amigos, mas e aqueles que nos incomodam, que nos perseguem? Como nós vamos amá-los? Só com a graça de Cristo sobre as nossas vidas. Jó orou pelos seus amigos, aqueles que apontaram o dedo para ele, e ele recebeu essa vitória de Deus. Diz aqui na conclusão: Jó, um homem de coração reto e justo, viveu uma arrasadora experiência de perdas e danos. Além das catástrofes pessoais, ainda se viu atacado por aqueles que considerava seus amigos. Mesmo assim, ele venceu e nos ensina que a confiança em Deus sempre nos proporciona um grande final. Sabe qual foi o final de Jó? Tudo em dobro. A sua riqueza foi dobrada. A Bíblia diz que Jó teve filhas que foram as mais lindas da região. Ah, pastor, mas um filho não substitui o outro. Mas Deus o consolou com outros filhos. Lá no início, diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Agora no final, sabe quem é Jó? O homem 2 vezes mais rico do Oriente. Porque Deus deu em dobro tudo para ele, até a sua riqueza. Aqui não fala que Jó teve outra esposa. Aqui não menciona, mas nós acreditamos que a mesma esposa que mandou amaldiçoá-lo é a sua esposa atual. A história não conta, mas nós presumimos isso pelo relato. Você quer ser vitorioso? Você quer ser vitoriosa? Persevere em meio à luta. Persevere na presença de Deus. Bênção mediante sofrimento. Sabe o que aconteceu com Jó? Morte da sua vida autossuficiente. Quando nós nos julgamos autossuficientes, nós estamos prontos. Nós somos dependentes de Deus. João 15 diz assim, que sem Ele nada nós podemos fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Totalmente dependentes de Cristo. Dependa absolutamente de Cristo. E a sua vida será uma vida frutífera, vitoriosa. E todos vão olhar para você e vão falar, olha só a prova que ele passou e hoje ele está aqui. Sabe por quê? Porque você perseverou em Deus, você confiou em Deus, assim como Jó. Então medite nessas palavras e entenda os benefícios da aprovação na vida do discípulo de Cristo. É o crescimento espiritual, é o amadurecimento que muitas vezes nós estamos precisando experimentar da parte de Deus. E eu tenho certeza que você ainda vai testemunhar que a sua confiança em Deus, a sua integridade em Deus o levou à vitória. E é assim que acontece com todos aqueles que creem em Deus. O Deus que é todo-poderoso, que é onisciente, onipotente, onipresente, que tem todos os atributos, todas as qualidades de um Deus altamente suficiente. Deus removeu barreiras, removeu inimigos, do nada ele fez tudo, de um homem só, ele fez como se fossem milhares para lhes dar a vitória, porque eles confiaram em Deus. E hoje eu te conclamo a confiar integralmente e completamente em Deus, para que a vitória faça parte da sua vida e você possa testemunhar das grandes bênçãos que Deus ainda
realizará na sua vida, na vida da sua família, na vida daqueles que você ama, que você apresenta a Deus em oração, você verá a vitória no nome de Jesus. Fique com essa mensagem, desta lição, e seja abençoado por Deus. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.